Declaro aberta a sessão ordinária número 9.317, de 13 de agosto de 2025, com início às 14 horas deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que está sendo realizado por videoconferência. Cumprimento os eminentes pares, a douta representante do Ministério Público, doutor Pedro, advogados presentes, nossos servidores e os que nos assistem. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior nos termos do artigo 53 do Regimento Interno deste Tribunal. Informo que será adiada em razão do pedido de vista e da ausência justificada da relatora, doutora Juliana. O número 1 da pauta, processo número 06004226-72-2024, que tem vista o doutor Pércio. Chama a julgamento o número 18 da pauta, processo número 06006766-69-2024, 611-0024. Consulto, a palavra vai com o relator. Excelência, obrigado. Eu só quero fazer um registro. Na sessão passada, eu indaguei Vossa Excelência sobre retirada de pauta, né? Parece que o regimento, a própria resolução, não é muito preciso entre adiamento e retirada de pauta para republicação, mas eu queria fazer o registro do acompanhamento, naturalmente, do prazo, né, que cabe à Vossa Excelência, obviamente. Mas esse processo, da pauta, já esgotou o prazo de vista de Sua Excelência, o Dr. Pércio Landini. É óbvio, hoje não pode ser julgado em razão da ausência da relatora. Tem sustentação oral, Excelência, nesse caso? Tem sim, sustentação oral, das duas partes. A sustentação oral é pelos recorrentes ou recorridos? Consta aí dessa folhinha que foi disponibilizado no grupo, Vossa Excelência pode acompanhar. Boa tarde a todos. Só para esclarecimento, desembargador Marcos, eu já até fiz o requerimento da extensão do prazo e ele já está pronto o voto vista, só não foi levado ainda por conta de situações referentes a não ter o quórum no dia ou não ter a pessoa que participou. Ou ora eu, ou ora a desembargadora Juliana, ou ora outro membro do tribunal. Mas ele tem até o requerimento já de extensão do prazo. Eu até verifiquei se estava, ainda não está. No meu controle é esse, mas era para entender, doutor Pércio, acho que o senhor está na sessão passada, a diferença, né? Republicar processo com vista. Nós estamos já no julgamento do número 18 da pauta, cuja sustentação oral é doutor Rodrigo Terra Cirineu, doutor Leonardo Benevides Alves e doutora Raíssa Toledo Baltzer de Castilho. Doutor Pércio Landini, eu só quero agradecer, doutor Pércio Landini, o esclarecimento, com a boa educação que nós temos. Bom, me parece então que são pelos recorrentes, não é? Relatório: recursos eleitorais interpostos por Valdemar Gamba, Robson Quintino de Oliveira, Alain Rodrigues da Silva, Danúbio Ferreira dos Souza Santos. Contra a sentença proferida pelo juiz da 24ª Zona da Comarca de Alta Floresta, nos autos da AGE, aqui tem um número descrito, que julgou procedente a ação por fraude e abuso dos meios de comunicação acumulada com pedido de tutela de urgência e reparação de danos, movida pelo Ministério Público Eleitoral, em face dos recorrentes, para determinar a anotação de elegibilidade no cadastro eleitoral dos representados, cassar os diplomas dos representados, e aqui com base na legislação e na Constituição da República, e condenar os representados solidariamente ao pagamento dos custos da eleição. Danúbio Ferreira de Souza Santos suscita cerceamento de defesa por ter sido julgada a ação de forma antecipada, usurpando as partes o direito de apresentar alegações. No mérito, alega ausência de fundamentação legal na sentença, sob a assertiva de que não existe norma proibitiva à conduta perpetrada. Requer, portanto, a cassação da sentença para afastar a condenação. Alain Rodrigues da Silva argui nulidade da sentença, também por cerceamento de defesa, porque teria sido apresentado documento novo, não foi dada a oportunidade de se manifestar. No mérito, sustenta
não tem a prova alguma de todos os seguidores sejam eleitores, moradores de Alta Floresta, nem mesmo o percentual que teria a página alcançado 70% do eleitorado. Resolução 23.735 do TSE lista no seu artigo 1º quais são os limites eleitorais. E no artigo 8º, a mesma norma descreve a pena e a conduta encartada na folha eleitoral, que não é o caso em análise. Pede, portanto, o provimento também para a reforma da sentença. O Ademar Gama suscita a nulidade da sentença por violação do processo legal, que o magistrado teria proferido despacho senador e mesmo que não observasse eventual dilação probatória, ainda teria que intimar as partes para apresentar alegações finais, que não foi feito. Violação da ampla defesa e do contraditório, porque os depoimentos coletados em fase de investigação pelo Ministério Público não terão sido referendados em juízo. O mérito alega que não aprova, que atestem que 30 mil eleitores seguiram a página na hora trocada por a titularidade, bem como a rede social não foi utilizada em nenhum momento para ofender alguém ou disseminar inverdades. Inexistência de alegada gravidade das circunstâncias dos aspectos quantitativos e qualitativos a serem preenchidos. Ausência de dado empírico, do embasamento técnico acerca das assertivas da sentença, medida de cassação de diploma e pagamento seriam desproporcionais. Requer o provimento da sentença que seja anulada e o processo retorna a primeiro grau com a finalidade de ser observada e abertura de vista com apresentação de memoriais, alternativamente julgado improcedente. Robson Quintino de Oliveira, argui nulidade da sentença, também é processamento de efeito e não obediência do rito. No mérito, a conduta não seria ilegal, pois a página criada em 2020, segundo o relatório de inteligência, não, sendo a verdade que houve ilusão aos seguidores para que seguissem. Não existe fraude e o uso dos meios de comunicação, não tem o dever de reparação, deve ser aferida de ação própria. A decisão que julgou os embargos esclareceu sua não omissão, mas, consequência lógica, não tiver o caráter protelatório. Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou julgada improcedente a arte. Subsidiariamente, afastar o dever de reparar, bem como uma multa fixada em razão da oposição de embargos. A segunda Promotoria de Alta Floresta pugna pelo desprovimento. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso de Robson Quintino de Oliveira para afastar a multa por oposição de embargos e o desprovimento dos recursos de Danúbio, Alain e Valdemar. É o relator. Obrigada, desembargador Marcos Machado. A palavra vai com o doutor... Deixa eu só olhar aqui. Doutor Rodrigo Terra Cirineu. Doutor Rodrigo Terra Cirineu tem a palavra. Senhora presidente, para tentar abreviar e também, quem sabe, dar economicidade e eficácia ao julgamento, eu quero antecipar aos 12 defensores, considerando que são representantes dos recorrentes, que eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público em relação às preliminares, embora absorvendo também, disponibilizei e encaminhei nesse momento já o voto para acesso no sistema de cada membro do tribunal, nesse instante de abertura, e absorvendo essas razões ministeriais, mas também dando relevo à prevalência ou primazia de resolução do mérito para encaminhar o julgamento para análise do pedido de procedência da ação. E, nesse sentido, eu desejo, obviamente, fazer a leitura, mas estou antecipando que eu estou acolhendo a tese de reforma da sentença dos recorrentes. Obrigada, desembargador Marcos Machado. Consulto os advogados. Eu vou pedir vista dos autos porque eu tive a notícia através de uma minuta feita pelo Mauro, que resume todos os votos antes da sessão. Ele pesquisa no PJE para que a gente faça as conclusões dos votos.
de modo que eu consulto os advogados se pretendem fazer sustentação oral, tendo em vista que eu vou fazer pedido de vista. Senhora presidente, primeiramente, Pois não. quero desejar boa tarde a Vossa Excelência, e especialmente ao desembargador Marcos Machado, e louvando em seu nome todos os membros do Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral também, os meus colegas advogados, e louvando o desembargador Marcos pela dinâmica que ele implementou nesse julgamento, já antecipando as questões. A dúvida da defesa, desembargadora, é que o desembargador Marcos faculta, né, a sustentação oral e Vossa Excelência indaga porque já antecipa o pedido de vista. Seria para que nós façamos a sustentação oral porque não haveria oportunidade na sequência ou porque seria viabilizado num retorno, que eu acredito que não seja possível, né? Exatamente, pela lógica, é mais fácil garantir os advogados fazer a sua defesa, porque pode ser que eu venha com voto diferente, porque eu preciso ouvir o que os senhores vão falar, ouvir o Ministério Público e verificar se vou concordar com o relator ou não. Então, para que não haja nenhum cerceamento de defesa, é recomendável que os advogados façam uso da palavra. Está garantido. Eu também me convenço lá, um pedido de vista antecipado me parece absolutamente recomendável, né, que os advogados exerçam o amplo direito de defesa da sustentação. Eu venho na sequência, então, aguardando. Perfeito, muito obrigado, desembargadora presidente, desembargador Marcos Machado, vice-presidente, corregedor desse tribunal e também relator do processo. Me penitencio se não cumprimentei ninguém, mas acredito que já tenha cumprimentado a todos, especialmente aos servidores do tribunal e à população de Alta Floresta, que em alguma medida está acompanhando esse julgamento. Vou dirigir, então, desembargadora Serli, especialmente a Vossa Excelência, essa sustentação oral, por conta da dúvida que Vossa Excelência fica quando pede vista, porque, pelo que eu entendi, o desembargador Marcos já antecipou, né, a sua posição no sentido de reforma da sentença. Para poupar o tempo da corte, eu vi que há uma pauta extensa e considerando que há acolhimento do pedido de mérito, o pouco das questões que eu vou tratar das matérias preliminares, se é que assim dizer, é porque elas possuem relação com o mérito, desembargador Serli. Do que se trata esse caso? É uma ação de investigação judicial eleitoral, doutor Guilherme Michelazzo, cumprimento Vossa Excelência também, salvo engano é a primeira vez que tenho a oportunidade de sustentar no tribunal com Vossa Excelência presente, então quero estender meus cumprimentos a Vossa Excelência também. No qual se alega, desembargadora Serli, que o fato, né, do prefeito ter cedido, né, sem nenhuma contribuição financeira, nem nada disso, uma página de Instagram, que isso teria sido crucial para o resultado das eleições de Alta Floresta, ou que isso violaria a lisura e a normalidade do pleito, e que configuraria fraude e uso indevido dos meios de comunicação social. Qual é o ponto da defesa? Primeiro, que essa conduta é atípica, não há tipicidade alguma, não há nenhuma norma prevendo a proibição de alguém ter cedida uma página, né? A petição inicial, ela foi apresentada e veja como que esse processo foi julgado, desembargadora Serli. Então, logo apresentada a contestação, veio o julgamento antecipado, né? Por isso até que foram levantadas algumas preliminares. E um dos pontos que a defesa entende muito forte nesse caso é que o ônus da prova é do Ministério Público, né? O Ministério Público não arrolou testemunhas, assim como a defesa também não arrolou, porque é ônus da acusação provar, e não há nenhuma prova daquelas que a juíza cita na sentença de que pessoas foram ouvidas, nenhuma prova judicializada, ou seja, de acordo com a jurisprudência do TSE, que exige que esses testemunhos que foram prestados em sede de procedimento preparatório eleitoral sejam ratificados ou confirmados em juízo. Mas isso tudo numa perspectiva de se reconhecer que isso seria um ato ilícito. O que nós sustentamos dentro do universo do direito eleitoral, que esse fato especificamente, desembargadora Serli, ele não tem a conotação de configurar fraude. Porque quando houve essa cessão e foi alterada a titularidade da página, ela foi antes do período eleitoral. O candidato a prefeito, candidato à reeleição, que foi reeleito, doutor Luiz Otávio, com 82, alguma coisa por cento dos votos em Alta Floresta, ele fez o devido registro no Divulga Candi. E o principal, desembargadora Serli, além da questão da atipicidade,
é que em todos os julgamentos, doutor Pércio, doutor Edson, em que se discute o uso indevido dos meios de comunicação social, ou seja, a figura do abuso do poder, na perspectiva do TSE, ela só pode ser aplicada nas redes sociais, que é um livre mercado de ideias. Nós não estamos aqui falando de rádio, televisão e jornais, que são os veículos tradicionais de comunicação. Então, quando a gente tenta elastecer o conceito de abuso de poder, doutor Guilherme, para um ambiente de livre mercado de ideias, que é o das redes sociais, com todo respeito, nós entendemos que o juízo, e por isso levantamos uma preliminar de nulidade da sentença por não ter enfrentado os precedentes do TSE, mas que pode ser, possivelmente será superado aí, principalmente após a leitura do voto do desembargador Marcos, é que se não há crimes contra a honra, desembargadora Serli, se não há desinformação e não há fake news, é muito perigoso acreditar ao fato que foi judicializado nesse processo o uso indevido dos meios de comunicação. No caso do julgamento do Bolsonaro, e em outros casos, como o caso do Francisquini, que descredibilizou a urna eletrônica, a mesma que eu vejo contando o nosso tempo aqui na sustentação oral, o TSE chegou a aplicar as consequências mais severas porque se tratava de um atentado contra a verdade, contra a lisura, contra a normalidade das eleições. Desinformação, fake news, deepfake, exército digital, que chamam de milícias digitais. No caso de Alta Floresta, que está sendo analisado agora, a única alegação, e com todo respeito, ela parte de uma presunção que não se confirma nas provas dos autos, seria de que com a troca da titularidade, os eleitores de Alta Floresta foram ludibriados. Pura e simplesmente isso. E há uma forçação na argumentação do Ministério Público, com todo respeito, de que o número de eleitores corresponderia a um grande impacto no resultado das eleições. Eu quero me referir, doutor Pedro, eu prometi não me alongar, mas dada o pedido de vista da desembargadora Serli, é importante esse dado, né, que o Ministério Público lá ele chega no número de eleitores ao final da campanha. No início da campanha não se tem esse número. E não tem uma cadeia de custódia da prova digital para se assegurar que essa página tinha essa quantidade de seguidores que foi narrada na exordial. Então, se nós estivéssemos, desembargadora Serli, dentro de um contexto em que houve uma verdadeira guerra digital com troca de acusações, crimes contra a honra como calúnia, injúria e difamação, sabe, a utilização de fake news, a utilização de recurso financeiro com patrocínio excessivo, ou seja, impulsionamento excessivo nas redes sociais, seria, com todo respeito, possível discutir, ainda que em tese, doutor Rafael, a utilização, né, ou indevida, ou que a gente chama de abuso do poder nas redes sociais, que é o uso indevido dos meios de comunicação social. Que todos nós sabemos, doutor Pedro, especialmente o Ministério Público Eleitoral, o zeloso e combativo Ministério Público Eleitoral, que até muito pouco tempo atrás, desembargador Marcos Machado, a jurisprudência da Justiça Eleitoral era pacífica no sentido de que não cabia falar em uso indevido dos meios de comunicação social em redes sociais. Esse conceito só evoluiu a partir da polarização da política brasileira. E foi juntado também aos autos, o doutor Leonardo acho que vai abordar muito bem essa questão, que inclusive um levantamento sobre os seguidores dessa página denotam que a maioria desses seguidores sequer são eleitores ou são habitantes de Alta Floresta. Ou seja, não há nada além de uma presunção, desembargadora Serli, de que isso teria afetado o resultado das eleições. E finalizo dizendo o seguinte: nós estamos tratando de um município relevante no interior de Mato Grosso. O prefeito é reeleito, doutor Pércio, com 82,7% dos votos. O eleitor, desembargadora Serli, numa cidade como Alta Floresta, ele está avaliando o trabalho do prefeito ao longo do primeiro mandato. Ele foi reeleito com uma votação expressiva porque certamente fez um bom trabalho. A rede social, num contexto desse, é absolutamente insuficiente, não vou dizer irrelevante, mas absolutamente insuficiente por si só para alterar o resultado das eleições. E aí eu digo, se nós estivéssemos discutindo uma eleição que foi extremamente apertada, aí seria até justificável discutir isso no âmbito de uma AGE. Agora, a janela de votos, a diferença de votos
fala por si. A vitória foi expressiva, maiúscula, inconteste, de modo que a Justiça Eleitoral se imiscuir na vontade popular, no corpo eleitoral de Alta Floresta, e desconstituir, porque toda vez que o judiciário julga procedente uma ação, ele desconstitui a vontade popular. A manifestação de vários eleitores de Alta Floresta que entenderam por bem reconduzi-lo. O recorrente, qual eu defendo, Valdemar Gamba, né? Nome de urna Chico Gamba, para prefeito de Alta Floresta. Então, considerando a dinâmica do julgamento e já adiantado o voto do ministro do desembargador Marcos Machado no sentido do provimento do pedido de mérito, é que fazemos essas considerações, desembargador Serli, no afã de que Vossa Excelência possa melhor entender o caso, assim como os demais juízes membros, especialmente o doutor Guilherme, que reforça mais uma vez os nossos cumprimentos, né? No sentido de que o mais justo, o mais certo, o mais coerente, o que está mais harmônico com a jurisprudência eleitoral é reformar a sentença com todas as vênias, a ilustre magistrada que a prolatou. São essas as considerações e passo a palavra agora pela dinâmica interna, desembargadora Serli. Como o doutor Leonardo representa o vice-prefeito, nós nos organizamos internamente para ele ser o próximo a usar a palavra. Agradeço. Bom, obrigado, doutor Cirineu. Que venha o doutor Leonardo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos, senhora presidente, os cumprimentos ao doutor relator, desembargador Marcos Machado, a todos os membros do tribunal. Cumprimentar aqui o doutor procurador, doutor Pedro, os colegas advogados, doutor Rodrigo, doutora Raíssa. Senhora presidente, eminentes julgadores, como já bem adiantado pelo doutor Rodrigo Cirineu, a questão posta, a questão da conjuntura dos fatos já foi muito bem abordada. Eu gostaria de fazer só alguns complementos, senhor relator, desembargador Marcos Machado, porque, como bem já avançado, até por Vossa Excelência, adiantado, que enfrentará o mérito da situação, eu vou poupar da análise das preliminares e partir direto ao mérito. A questão é que há uma indicação de fraude e uso indevido dos meios de comunicação. A sentença, ela dispôs, e aí eu enfrento aqui questão fática. Acredito que o doutor Rodrigo já tenha ponderado muito bem a questão doutrinária, a questão jurisprudencial. Mas a questão fática, e é muito relevante, a sentença, ela alega que essa conta que foi cedida para o candidato Chico Gamba, ela foi adquirida, cedida ali, com a aproximação do período eleitoral. E essa tese ela já cai por terra, considerando que o relatório policial indica que essa conta foi criada em 2020 e não com a aproximação do período eleitoral, como a sentença assim dispõe. É interessante também aqui pontuar que a conta reserva dessa página Alta Floresta Mil Grau não é essa que foi cedida para o candidato Chico Gamba. A conta reserva, e aí faço aqui questão de que nas razões do nosso recurso, nós ponderamos que a página reserva da Alta Floresta Mil Grau é Alta Floresta Mil Grau Reserva. A página que foi cedida para o Chico Gamba é Alta Floresta Mil Grau Off. Ou seja, são diferentes as páginas reserva e a que foi cedida. E registro. O Ministério Público de origem não fez nenhuma prova de que essa página Alta Floresta Mil Grau Off seria indicada como página reserva em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas avançando ainda mais, a questão era muito simples de ser resolvida, doutor Luiz Otávio. Nós sabemos que a resolução 23.610, ela prevê ali no artigo 31, que é permitida a cessão gratuita do cadastro de dados pessoais obtido desde que licitamente e legitimamente por pessoa natural. E nessa resolução, o artigo 37, inciso 19, inciso 20, entendem que as relações dos perfis de redes sociais, elas fazem parte, sim, de cadastros eletrônicos. Como pontuado pelo doutor Rodrigo Cirineu, essa rede social ela foi indicada no ato do registro de candidatura.
E isso nos chama muita atenção, desembargadora Celi, porque nós sabemos que quando alguém quer fraudar, e essa corte tem experiência em analisar questões de fraude. Quando alguém deseja cometer alguma fraude, ela faz as escondidas e não as claras. Essa é a lógica da fraude. No caso aqui dela, o candidato Valdemar, conhecido como Chico Gamba, ele indica essa rede social. Ele indica essa rede social no momento do seu registro de candidatura. Ele poderia muito bem ter indicado uma rede social qualquer sua e, durante o curso do processo, alterar, modificar essa rede social, como é permitido pela legislação eleitoral. Porém, no ato do registro de candidatura, ele já indica essa conta, já indica essa página, o que demonstra sua boa-fé. E ao indicar essa conta, doutor Luiz Otávio, a candidatura dele transita em julgado, o MP que tinha acesso e os adversários que tinham acesso a essa rede social não a questionam, e sobrevém depois uma AIS questionando essa situação. Então, ao nosso entender, não há fraude. Da mesma forma que não há aqui uso indevido dos meios de comunicação. O TSE já pacificou em precedente lá de 2018 que o uso indevido dos meios de comunicação nas redes sociais são aquelas que envolvem disparo em massa, desinformação, para prejuízo do adversário, fake news, e não é o caso. Não se há aqui discussão de que houve disseminação de fake news nessa rede social, houve desinformação nessa rede social, que havia ali disparo em massa. Não é nada disso. A questão que se discute é: a sessão é permitida ou não? E a legislação em nenhum momento veda essa sessão. Pelo contrário, ela permite. A própria LGPD permite. A legislação eleitoral permite. Então, ao nosso entender, não se há gravidade. Não se há, além do abuso, que não é comprovado, não há gravidade. Porque, em nenhum momento, os seguidores eles são compelidos a continuar seguindo a página que eles não querem. Eles poderiam apertar o botão de deixar de seguir. Assim como é feito, cito aqui como exemplo, uma lista de transmissão. Se o candidato cria uma lista de transmissão, manda uma mensagem para alguém que não deseja receber, esse eleitor ele pode optar por deixar de receber a mensagem sem nenhum prejuízo, sem nenhum ônus para o candidato. A questão é que aqui é a rede social Instagram. O eleitor ele pode muito bem deixar de seguir aquela página que ele entende que não é necessário. Então, ao nosso entender, não há nem fraude e nem uso indevido dos meios de comunicação. Assim como também não há gravidade na conduta. Como bem já pontuado pelo doutor Rodrigo, há na sentença um liame. Olha, a cidade tem 28 mil eleitores, essa página tem 30 mil seguidores, e com isso supõe-se que todos os eleitores de Alta Floresta passaram a seguir de forma até, como dito na sentença, astuciosa, passaram a seguir uma página que eles não seguiam antes, com todas as vênias. Não há comprovação. Nas razões do recurso, nós trouxemos aqui, doutor Edson, um parecer técnico que aponta que há uma presença, analisando a conta do Chico Gamba, há uma presença expressiva de contas de menores e de pessoas jurídicas, ou seja, contas essas que não são de eleitores. O segundo ponto pontuado nesse parecer aqui: não se pode presumir que a maioria desses perfis sejam de Alta Floresta. Há um grande número de perfis que não são de Alta Floresta. E o terceiro ponto, que as interações e engajamentos baixos, eles demonstram divergência em relação ao número de seguidores. É aquilo que a gente chama, o profissional do meio de comunicação chama de métrica da vaidade. Muitos seguidores não significa engajamento ou voto. Pelo contrário, se fosse assim, o Pablo Marçal teria ido para o segundo turno da eleição em São Paulo, e não foi. Era o candidato com o maior número de seguidores, mas não chegou aí para o segundo turno. E até fazendo uma comparação ainda além, se fosse assim, Virgínia Fonseca, com 53 milhões de seguidores nas suas redes sociais, seria próximo ao presidente do Brasil. Então não há aqui, excelências,
como se fazer, como se adotar esse liame para impor uma condenação. Isso aqui é um juízo de presunção. É um juízo de presunção que não pode jamais ser admitido por esse tribunal. Como já bem afiançado, e aqui já finalizando, Chico Gamba foi eleito com mais de 80% dos votos junto com seu vice, Robson Quintino. E aí, Vossas Excelências podem questionar, será que essa votação não se deu justamente pela suposta fraude ocorrida nas redes sociais? Ao consultar a primeira pesquisa registrada em 2024 para as eleições de Alta Floresta, o candidato Chico Gamba já apresentava mais de 70% das intenções de voto em fevereiro de 2024. Nas eleições, a votação foi de mais de 80%. De modo que não há que se falar de forma alguma na gravidade. Os votos são os mesmos. A população entendia e entendeu que Chico Gamba merecia a recondução à sua reeleição. Sendo essas as razões pelas quais nós teremos que essa sentença merece e deve ser reformada pelo tribunal para afastar essa procedente, julgando improcedente a ação de investigação judicial eleitoral e afastando por consecutar também, Excelência, a multa que foi imposta ao Robson Quintino por oposição de embargos de declaração considerados pelo juízo primeiro como protelatórios. Muito obrigada. Obrigado, doutor Leonardo. Doutora Raíssa Castilho. Boa tarde, excelências. Cumprimentar todos os outros juízes membros, na pessoa de Vossa Excelência, presidente, e o relator, desembargador Marcos Machado. Cumprimentar meus pares, doutor Rodrigo, doutor Leonardo, pelas brilhantes sustentações, quase esvaziando as razões das minhas próprias, mas também que se muito diferem, porque aqui, diferentemente do habitual, estou representando o Danúbio, que não era candidato. Então, é um terceiro alheio ao pleito, né? É um eleitor. Um pouco diferente, então, do que meus colegas narraram, referente ao pleito em si, quero trazer, já avançando as questões preliminares, com as quais não vou gastar o tempo de Vossas Excelências discorrendo pelo adiantar do voto do desembargador Marcos Machado. Em relação ao mérito, é importante a gente pontuar aqui o papel do Danúbio, o papel desse recorrente. Ele era o titular da página que foi cedida gratuitamente e de boa fé aos candidatos aos quais simpatizava. E a gente precisa delimitar muito bem essa conduta do Danúbio, o qual, com todas as vênias, não foi feita na petição inicial. Na petição inicial, narram todos os agentes como realizadores de uso indevido dos meios de comunicação e fraude, mas a conduta do Danúbio a gente precisou gastar na defesa para poder delimitá-la, que foi a cessão, então, dessa página. E em razão única e exclusivamente da cessão dessa página, gratuita, é que o autor entendeu que ele deveria ser condenado à sanção de inexigibilidade e o pagamento de eleições suplementares, razões as quais foram providas pelo juízo de primeiro grau, que não merece ser mantida nesse tribunal. É um pouco adiantado do doutor Leonardo, referente à cessão do perfil, não existe nenhuma norma que a proíba. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro qualquer norma que proíba a cessão gratuita das redes sociais. Ao revés, na própria rede social tem uma instrução, tem um passo a passo de como fazer essa cessão. Como poderia um fato ser considerado ilícito se, primeiro, o ordenamento não o proíbe e as próprias redes sociais responsáveis pela gerência e manutenção da página ensinam como fazer essa cessão? É desconexo da realidade querer imputar um ato ilícito com graves sanções à pessoa que excedeu, sendo que a própria justiça, a própria lei, os nossos legisladores nunca dispuseram nada a respeito. É quase uma inovação legislativa, para poder sentenciar um fato que não existe. Então, na linha de defesa do Danúbio, ao revés das eleições, aqui já reforçando que esse ato lícito
colocado pelo Dr. Rodrigo como um ato atípico, eu diria que não é atípico. Porque é um ato lícito. Porque a Constituição Federal, aquela tão guardada por nós, ela permite que a gente não faça nada que não seja proibido por lei. E não é proibido por lei, não é proibido sequer por resolução essa sessão. Aliás, também a LGPD, citada pelo Dr. Leonardo, ela autoriza a cessão gratuita de dados pessoais, desde que eles tenham sido adquiridos de forma lícita. E aqui, num paralelo do que seria essa questão dos dados pessoais, dos seguidores sendo como essa sessão de dados, todas aquelas pessoas seguiram a página por livre e espontânea vontade. E elas poderiam ter deixado de seguir a qualquer momento. Em nenhum momento os seguidores foram encurralados, em nenhum momento o recorrente obrigou ninguém a seguir ou continuar seguindo aquela página. E querer acreditar que isso seria um ilícito apto a causar inegibilidade a um cidadão e também condenar o pagamento de eleições suplementares, eleições essas que, como os nobres colegas destacaram, reelegeram com mais de 80% dos votos o candidato ao qual foi cedida essa página, não é compatível com a realidade, não é compatível com o ordenamento jurídico que a gente defende. Então, sendo breve nas minhas razões, não quero ser repetitiva, o nosso pedido é pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se todas as condenações ali impostas. Obrigada, excelência. Obrigada, doutora Raíssa. Agradeço as sustentações orais. Consulto o doutor Pedro Melo se mantém o parecer. Muito boa tarde, senhora presidente. Meus Boa tarde. cumprimentos a Vossa Excelência. Cumprimento o desembargador Marcos Machado, vice-presidente corregedor e digníssimo relator, em nome de quem estendo os cumprimentos aos demais julgadores. Cumprimento os nobres advogados, doutor Rodrigo, doutor Leonardo, doutora Raíssa, pelo uso da palavra e o brilhantismo dos argumentos aqui sustentados. Cumprimento os digníssimos servidores e todos que nos acompanham. Senhora presidente, aqui tentarei ser breve, até aqui fiquei imaginando se colocaria como questão de ordem a própria questão do tempo equiparado, né, ao recorrido aqui, o Ministério Público, que aqui traz suas breves palavras no exercício, né, da ampla defesa, na condição de recorrido, então, portanto, como parte, né, então, sujeitando-se a todas as limitações que, naturalmente, as partes devem ter no processo. Mas buscarei naturalmente ser breve, não me estenderei, em que pese a árdua missão que aqui tenho de buscar sustentar argumentos contrários àqueles que foram sustentados pelo doutor Rodrigo, doutor Leonardo, doutora Raíssa, especialmente também sabendo-se de antemão que conta-se em larga medida com a concordância do próprio relator, doutor desembargador Marcos Machado. Pois bem, eu próprio, senhora presidente, ao me debruçar sobre esses fatos aqui, em preparação a esse julgamento, até mesmo porque também o parecer veio a ser lançado pela digníssima colega, doutora Ludmila, procuradora substituta, não me aprofundei a todos os elementos de prova contidos nos autos. Nada obstante, aqui preciso também, de certa forma, até para contribuir com o debate da Corte, e até porque também necessitava formar uma convicção própria, convicção esta que aqui pretendo compartilhar com os senhores, compreendi que, enfim, como os fatos em questão dizem respeito, basicamente, à aquisição de um perfil de Instagram, denominado Alta Floresta Mil Grau, que teria realmente aproximadamente cerca de 30 mil seguidores. A tese encampada pelo Ministério Público de Primeiro Grau e também chancelada pelo juiz Wacol, considerou essa estimativa de seguidores, enfim, sua proporcionalidade frente à população estimada do município de 61.291 habitantes no ano de 2024. Consta dos autos que esse perfil teria sido renomeado e utilizado para fins de propaganda eleitoral em favor da chapa majoritária que viria a vencer as eleições. A tese que preponderou em primeiro grau foi que esta aquisição
E esta utilização conferiu uma enorme vantagem à chapa que viria a vencer o pleito. Aqui, bem, então basicamente essas foram as considerações fáticas, né, e a própria compreensão que sustenta a determinação judicial de primeiro grau. E aqui, de certo, enfim, necessito também concordar com a premissa aqui trazida pelos doutos advogados, quando aduzem que não há nenhum tipo de regramento, regulamentação ou, especialmente, vedação a essa compra de perfil, né, e sua posterior utilização em propaganda eleitoral. De fato, essa é uma premissa com a qual o próprio Ministério Público há de concordar. Por outro lado, não estamos aqui tratando de um processo de direito criminal ou uma tipificação penal, onde estamos regidos pelo princípio da legalidade estrita. Muito pelo contrário, aqui o que estamos analisando são ilícitos que guardam uma conotação de natureza puramente eleitoral. E como tal, o direito eleitoral, ele é livre das amarras inerentes ao direito criminal, ele permite, de certa forma, o uso do artifício, da analogia, né, para, eventualmente, adequar a norma ao caso concreto que se enfrenta. Isso se dá, sobretudo, a nível de AIGES, como é a ação em que temos em julgamento. Tanto que, não tarda muito, se divulgou bastante a propositura de AIGES por abuso do uso do poder religioso. Ora, se nem a natureza deste tipo de poder resta tipificada, que se dirá quando se trata de um uso abusivo dos meios de comunicação? E aqui me parece que a natureza do meio de comunicação não pode ser contestada. Estamos diante de rede social de ampla difusão, estamos no âmbito da internet, já é deveras reconhecido a necessidade de regulamentação de propaganda eleitoral na internet, e assim sabe-se também os desafios que isso coloca sobre a mesa da justiça eleitoral, sempre correndo a reboque das inovações, algoritmos, fake news, etc. Em todo caso, o poder regulamentar, ele se esforça para tal, né? Assim como a jurisprudência, tanto que regulamentações mínimas já são encontradas, seja na própria legislação, tal como a Lei 9.504, em seu artigo 57C, dispõe expressamente sobre a propaganda paga na internet, como também pelas próprias resoluções do TSE, que estipulam diversas regras para a propaganda na internet, especialmente aquela propaganda regida sob a influência de um certo poder econômico. Diga-se, as propagandas pagas ou os famosos impulsionamentos. E assim que se tem diversos dispositivos que regulam o impulsionamento de propaganda em redes sociais. Exatamente porque, e aqui permito-me uma breve leitura de um excerto jurisprudencial, aqui abro aspas, a propaganda paga impulsionada na internet obedece a parâmetros próprios, decorrentes de expressas regras legais, que visam, sobretudo, a não transportar para o campo virtual os conhecidos desequilíbrios ocorridos em eleições daquela quadra histórica analógica, época em que eram permitidos showmícios, brindes, etc., em que o poder econômico sufocava o debate de ideias. Então, aqui, claro, quando se trata de regulamentação de propaganda na internet, tem sempre esse bem jurídico a ser tutelado, que é exatamente evitar uma influência negativa do poder econômico na circulação de ideias daquele pleito. Então, pois bem, com essas considerações iniciais, senhora presidente, eu reconheço a possibilidade de utilizar-se do recurso de analogia para, nada obstante, não haver disposições regulamentares ou legais próprias,
sim, a questão possa e deva ser devidamente analisada sob a ótica de um juízo, não de fraude. Aqui não se está tratando de fraude, mas de um uso abusivo. Ou seja, né, também há de se reconhecer, e a própria premissa, no sentido de que não há uma proibição legal para a compra de perfis, especialmente segundo a LGPD. E aqui, repito, não estamos a tratar de nenhum ilícito no âmbito de tutela da proteção de dados, mas apenas as suas repercussões em âmbito eleitoral. Tão somente essa perspectiva. E se o uso ele é naturalmente aceito, reconhecido e até deva ser estimulado, aqui o que preocupa é o abuso, ou seja, aquele uso que se dá em excesso e contra aos seus próprios fins sociais. Então, senhora presidente, considerando todo o parâmetro normativo que rege propaganda paga na internet e impulsionamento, devo reconhecer que as normas geralmente impõem, seja a candidatos, seja a provedores, necessidades de cadastros e dados de anunciante, identificação clara de anúncio, identificação inequívoca de impulsionamento. Por quê? Porque se não se proíbe esse tipo de propaganda, e não está realmente proibida, exige-se, por mínimo, algumas regras para que o eleitor destinatário daquela mensagem possa ter a clareza suficiente de que aquele conteúdo está sendo veiculado a ele no âmbito de uma propaganda eleitoral, no âmbito de uma campanha eleitoral, compromissado com uma campanha eleitoral. Então, é por isso que tendo a reconhecer aqui a existência de um abuso. Porque não se pode ignorar a repercussão que isso tem pela sua proporcionalidade entre o tamanho do perfil e o número de eleitores que este município detém, inclusive segundo próprias estatísticas do TRE, do TSE. 42.105 eleitores. Aqui, repito, estamos diante de um perfil de 30 mil seguidores. E também, naturalmente, não se pode afirmar que todos eles são eleitores de Alta Floresta ou sequer habitantes de Alta Floresta. Mas a esse ponto voltarei um pouco mais à frente. Apenas quero dizer que, nada obstante, o menos seja mais rigidamente regulado, ou seja, se o impulsionamento de uma propaganda em perfil próprio já detém tantas regras, o que se dirá de uma compra de perfil alheio para incorporar a uma campanha sem nenhum tipo de informação ao eleitor? Então, isso me parece, com a devida vênia, uma conduta, de certa forma, muito mais preocupante a nível desse sistema eleitoral. E aqui prossigo, porque até aqui não se faz uma conclusão ainda suficientemente sólida para se justificar uma eventual cassação de uma chapa majoritária que foi vencedora com largos números, e aqui foi já muito bem dito na tribuna, né? Mas aqui, como dito, reconheço a existência de um abuso e uma questão distinta, resta saber a gravidade ou a influência que essa conduta ou esse benefício efetivamente teve na campanha, a ponto de maculá-la a ensejar uma sanção realmente muito gravosa. E aqui cheguei a uma linha de raciocínio, né, como dito, para justificar a minha convicção e também compartilhar com todos os senhores e senhoras julgadoras, que é exatamente a própria premissa da minha insignificância. Eu que realmente tenho um desejo muito grande de conhecer esse município de Alta Floresta, mas que nunca consegui vencer as distâncias continentais desse estado, a ponto de me dar essa honra de lá conhecer, porque sei, até por relatos de Dr. Eustáquio, que até pouco tempo nosso colega neste tribunal, sei das belezas daquele local. Mas, em todo caso, aqui o que quero dizer com isso é, se, de certa forma, houve um reconhecimento por parte da juíza eleitoral, do juízo eleitoral, assim como do promotor de primeiro grau sobre a gravidade dessa influência,
Aqui, como dito, sem me debruçar sobre todos os elementos detalhados dos autos, e até mesmo sem conhecer o município ou aquela realidade, é que curvo-me aqui a minha insignificância para aderir, né, por deferência, ao juízo daquelas autoridades locais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do pleito eleitoral. E aqui finalizo, senhora presidente, por compreender que isso de presunção não se trata, mas principalmente de fatos notórios e, como tal, reconhecidos, pelo menos no âmbito daquela localidade. Então, senhora presidente, com essas considerações, eu ratifico o parecer escrito. Muito obrigado. Excelência, pela Obrigada. ordem, esclarecimento de fato referente à alegação à sustentação do Dr. Pedro, desde já cumprimentando, como muito bem colocado na contestação do meu cliente, também no recurso eleitoral, não se trata de aquisição ou compra de perfil, foi uma cessão gratuita, não Isso onerosa. está no processo, doutora, não é nem questão de fato. Obrigada. A palavra vai com o digno relator. Obrigada. Obrigado, Excelência. Eu gostaria de saudar o doutor Pedro Pochan, que sempre, né, sempre traz e de forma pedagógica, inclusive, né, uma leitura, uma ótica, mesmo com os limites do parecer, né, um olhar que abrilhanta a atuação do Ministério Público e certamente nos conduz aí a uma reflexão num contexto de atuação ministerial. Como dito prematuramente, para dinamizar, e Vossa Excelência, desembargador Celi, tem conduzido nesse sentido, né, com objetividade, eu estou afastando as preliminares na perspectiva de acolhimento à pretensão recursal. Não obstante, eu estou adotando o parecer da Procuradoria, per relacionem, com fundamento para, de forma sistêmica, rejeitar essas nulidades diante da precisa análise jurídica do órgão do Ministério de Segundo Grau, embora denominou de prejudiciais, né, a possibilitar o julgamento da lide eleitoral, nos limites objetivos descritos nas peças processuais das partes do conteúdo fático probatório expresso pelo juízo singular. E assim eu faço, integrando, né, literalmente o parecer sob ponto de vista formal, ou seja, das questões que são suscitadas. De mais a mais, digo que os recorrentes não pugnaram pela produção de provas de modo a atrair a incidência do estudo da preclusão, notadamente por envolver atos probatórios de direito disponível, que pressupõe a iniciativa das partes. Lembro que, pelo atual ordenamento jurídico, o juiz não pode proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Igualmente, não pode decidir em qualquer grau de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matérias sobre a qual deva decidir de ofício. Eu faço essas menções específicas do CPC porque as partes queriam nulificar a sentença, atribuindo ao juiz um julgamento antecipado, quando elas próprias não pediram produção probatória, e fazer com que o juiz o faça. Então, rechaçado também, sob o ponto de vista da lei processual civil. E aqui, também dando absolutamente segurança daquilo que está na jurisprudência, eu colaciono decisões conjugadas aí pelo parecer ministerial. Pois bem, verifica-se pelo material probatório constante dos autos e reconhecimento expresso das partes envolvidas que os fatos narrados na inicial ocorreram e foram informados previamente à Justiça Eleitoral por Valdemar Gamba, um dos recorrentes, antes mesmo da propositura desta ação de investigação judicial eleitoral. No pedido de registro da sua candidatura, o referido candidato declarou formalmente à Justiça Eleitoral o endereço exato do perfil em questão na plataforma Instagram, conforme demonstrativo de regularidade dos atos partidários. E aqui eu coloco o número do DRAP. Desde a declaração do endereço do perfil pelo candidato eleito, ainda por ocasião do seu pedido de registro
de candidatura junto à Justiça Eleitoral sempre esteve franqueada a consulta pública a essa conta no Instagram. Ressalto que tal consulta é acessível a qualquer interessado sem necessidade de intervenção judicial ou extrajudicial, uma vez que é possível constatar diretamente no perfil a data de criação, no caso, dia 20/12/2020, bem como as alterações de nome de perfil que totalizam 3 mudanças, conforme demonstrado na página abaixo. Eu acabei colocando, eu não sei se saiu aí na impressão, mas acabei caracterizando por colagem, né, essa afirmação. Atente-se que qualquer pessoa, ao clicar em mais opções, representado por um ícone contendo 3 pontos, dependendo do dispositivo, são alinhados verticalmente no canto superior da direita da tela em dispositivos que utilizam iOS, sistema operacional da Apple, ou são alinhados horizontalmente no canto superior direito da tela, em dispositivos que utilizam o Android. Sistema operacional utilizado por dispositivos de diversas marcas, exceto a Apple. E assim coloquei as imagens para constatação de todos, que até agora é possível, inclusive. Não havia dúvida quanto à alteração do perfil, utilizado pelo candidato eleito durante todo o período de pré-candidatura e ao longo da campanha eleitoral, inclusive continuou sendo utilizado após as eleições. Após as eleições. O perfil em si tratava-se de uma conta criada por pessoa física que integra o polo passivo dos autos, o recorrente Alan Rodrigues da Silva, em 20 de dezembro de 2020, com o intuito de funcionar como um perfil reserva do perfil principal. E aqui tem o endereço, Alta Floresta 1000 Grau. Criou a conta Alta Floresta 1000 Grau Off. Permaneceu por mais 3 anos e 7 meses contados a partir da sua criação. Em julho de 2024, ocorreu uma cessão desse perfil, de forma não onerosa, entre pessoas físicas mediante ato de vontade livre e consciente dos envolvidos. A partir de então, o perfil passou a ostentar o nome do novo titular, recorrente Valdemar Gamba, conhecido como Chico Gamba. Toda essa mudança de perfil ocorreu em julho de 2024, isto é, antes do período eleitoral, e passou a ser do candidato eleito, sua foto sendo adicionada ao perfil, seu nome inserido, sua descrição atualizada, e nenhuma publicação, naquele momento, se referiu a outra pessoa que não fosse o próprio candidato. Inclusive, consta na biografia do perfil até mesmo a menção do seu relacionamento conjugal, o qual apresenta os seguintes termos. E aí eu coloquei também, extraído do perfil, a foto, para constatação do que eu estou a afirmar. Vale frisar que o candidato eleito declarou à Justiça Eleitoral, no pedido de registro de candidatura, o endereço preciso do perfil. A alteração ocorreu por meio de uma sessão, já dito, não onerosa, prevista no próprio perfil, realizada entre pessoas em data certa, pessoas físicas, não havendo qualquer comprovação financeira entre as partes envolvidas, cujo ônus é do Ministério Público. Também não houve participação de pessoas jurídicas, seja de direito público ou privado, com fins lucrativos nessa sessão. Dito isso, analisa-se a pré-campanha e a campanha eleitoral tratadas nesta ação. Digo eu, o uso da internet é permitido tanto na pré-campanha quanto na campanha eleitoral, sendo vedado o pagamento por conteúdo, exceto nos casos de impulsionamento ou links patrocinados, desde que contratados diretamente ou com a própria plataforma digital ou em conformidade com os requisitos normativos aplicáveis. Veda-se também na internet o disparo em massa de mensagens, o anonimato, a criação de perfis falsos, o uso de bots, o uso de inteligência artificial para simular figuras humanas, sejam vivas, falecidas ou fictícias, bem como a veiculação de propaganda eleitoral em sites e perfis de pessoas jurídicas, sejam públicas ou privadas com fins lucrativos. Além das restrições formais, as normas eleitorais impõem limites materiais quanto ao conteúdo digital, que, em geral, seguem os mesmos parâmetros das demais modalidades de propaganda,
como disposto no artigo 243 do Código Eleitoral, as normas de combate à desinformação, os crimes contra a honra e a proibição de contratação de pessoas para ofender adversários. Especificamente no ambiente digital, para os casos de impulsionamento de conteúdo ou links patrocinados, é exigido que o material divulgado promova exclusivamente o candidato ou o partido responsável pela contratação, sempre em conformidade com as exigências legais já ditas. A demanda em si recomenda a aplicação hermenêutica constitucional, notadamente a liberdade preconizada no artigo 5º 9, quarta figura, comunicação independentemente de censura ou licença, visto que a internet e redes sociais enquadram o conceito de veículos ou meios de comunicação social, previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Essa é uma referência de decisão do TSE de 2025, relatoria ministro Luiz Felipe Salomão. Em meio a centenas de dispositivos, sejam eles constitucionais, legais e a própria Lei Geral das Eleições, Código Eleitoral, Marco Civil da Internet ou infraslegais como resoluções do TSE, e aqui em especial a Resolução 23.610 de 2019 e suas atualizações, não há qualquer disposição que trate da cessão onerosa dos perfis de redes sociais entre pessoas físicas, seja antes, seja durante ou após o período eleitoral. O perfil em questão, Chico Gamba, e sua comparação com o perfil do segundo colocado na eleição, Oliveira Dia Oficial, deve ser analisado à luz do artigo 22.16 da Lei Complementar 64/90, notadamente o pressuposto de conduta ilícita, que possua gravidade suficiente para configurar abuso. E aqui faço uma conotação. Abuso tem dois pressupostos: ilicitude e gravidade. Registre que a ilicitude atribuída ao presente caso não está ancorada em qualquer previsão normativa. Em outras palavras, não há tipificação legal a atrair o fenômeno da anomia. A comparação do perfil Chico Gamba com o segundo colocado, Oliveira Dias Oficial, é fundamental para fins de aferição de isonomia e paridade de armas no pleito eleitoral de Alta Floresta. A primeira diferença entre os dois perfis reside no número de seguidores. Essa não parece ser a melhor métrica para aferir o impacto de um perfil no Instagram, a meu ver, visto que o desempenho das publicações independe dos seguidores, que são ou não a quem acessa os perfis. Examinadas as publicações, e esse eu tive cuidado, entre julho e as vésperas das eleições, o perfil Chico Gamba constata-se 36 publicações. Somado às curtidas, comentários de cada uma, obteve-se um total de 13.889 interações curtidas com comentários. Esse número, dividido por 36 publicações, resulta uma média de 385 interações por publicação. Não chega a 400. A título de comparação, ao realizar o mesmo procedimento do perfil do segundo colocado nas eleições, constata-se que no mesmo período, de julho até a véspera do pleito eleitoral, foram feitas 9 publicações. Somadas as curtidas e os comentários de cada uma, chegou-se a 8,8 interações curtidas mais comentários. Dividido esse número pelas 9 publicações, obtém-se uma média de 986 interações e publicações. Isso evidencia que o perfil Oliveira Dia Oficial, segundo colocado nas eleições de 2024 para o cargo de prefeito de Alta Floresta, performou mais que o dobro quando comparado com o perfil Chico Gamba. É importante destacar que mesmo na época das eleições tivessem mais publicações e que elas tinham sido apagadas, esse cálculo permanece, pois é uma média com referência ao número de publicações e não ao número de seguidores. Ou seja, dentre os dois perfis no Instagram, o engajamento de maior impacto esteve presente no perfil, creiam, do segundo colocado.
durante todo o período eleitoral e não no perfil do primeiro colocado, a demonstrar que não houve prejuízo à isonomia e paridade de condições na disputa em redes sociais. Outro dado extremamente relevante que me trouxe a reflexão para o caso está disponível a qualquer interessado diretamente no Instagram, por meio do recurso público, aspas, mais informações sobre a conta. Para acessar essas informações, basta clicar, aspas, mais opções, representado por um ícone com 3 pontos, que, dependendo do dispositivo, pode aparecer, e aí eu já disse, no canto superior da tela, alinhado verticalmente com o iOS, horizontalmente no aparelho Android. Dentre esses dados fornecidos pelo próprio Instagram, destaca-se o indicador conta, aspas, conta com seguidores compartilhados, que revela quais perfis possuem o maior número de seguidores em comum com o perfil analisado. Segundo o Instagram, esse recurso ajuda a identificar contas com interesses semelhantes. Como era previsível, ao clicar nesta opção, pense que o perfil de Chico Gamba possui identidade de 58% dos seguidores do perfil Alta Floresta Mil Grau. 58%. Mas, ao fazer a mesma análise diante do perfil do segundo colocado na eleição de A Floresta, tem-se que 60% dos seguidores, Oliveira Dia Soficial, que também segue o Alta Floresta Mil Grau. Ou seja, são os mesmos. A relação dos seguidores dos perfis dos 2 primeiros colocados nas eleições de 24 à Prefeitura de Aflorestas são praticamente iguais, tendo ainda o perfil do segundo colocado 2 pontos a mais do perfil do eleito. Isso só se evidencia porque ambos os candidatos possuem público com grande inserção e não houve desequilíbrio, a meu ver, substancial no alcance das audiências pelas redes sociais indicadas. São essas as imagens dos perfis. E aqui, mais uma vez, eu faço a colagem para que haja conferência, espero que saia devidamente aí na impressão de cada um. Diante da exigência de conduta ilícita e gravidade para configurar, passei a análise da legislação aplicada. Até a publicação da Lei 135/2010, a conhecida Lei da Ficha Limpa, o Tribunal Superior Eleitoral buscava a aferição de impacto nos resultados das eleições, mas com a publicação foi incluído no artigo 22(16), que dispõe expressamente o seguinte: para a configuração de ato abusivo não será considerada a potencialidade do fato de o fato alterar o resultado das eleições, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Dada a ampla subjetividade do que pode se considerar como gravidade, observa-se alta volatilidade das decisões judiciais sobre o tema, gerando substantiva insegurança jurídica. Historicamente, o TSE entendia, conforme o princípio de proteção à legitimidade e à normalidade do pleito, cujo objetivo é proteger finalmente a vontade popular, a necessidade de constatação de potencialidade lesiva ao pleito eleitoral nos atos ilícitos, isto é, o reconhecimento da influência para a deturpação dos resultados, especialmente quando redundar em existência de candidato favorecido pelo ato ilícito ou ainda quando ferir o princípio da paridade das candidaturas. Nem toda a prática irregular poderia ensejar casação, já naquela época, pois o potencial lesivo deve ser medido exatamente com o resultado ou abuso. A punição dos candidatos seria excepcional a prevalecer a vontade popular, e aqui eu volto a relembrar o princípio pró-sufrágio, que não pode ser limitada à sua autonomia e capacidade de escolha. Nesse quadro, a decisão sancionatória eleitoral exige uma avaliação cuidadosa, tornando-se indispensável uma justificativa clara, inequívoca e fundamentada na legislação e, sobretudo, na Constituição Federal, que assegure a proteção da normalidade e legitimidade do processo eleitoral. A respeito, e aqui, para não cansá-los, eu vou fazer a citação, obviamente, utilizando, valendo-me do princípio da autoridade de quem estabelece, que aqui são os ministros que compõem o tribunal, no caso aqui o ministro Henrique Neves, que traz a premissa: a simples referência genérica ao caráter induvinoso da gravidade não é suficiente para que possa afastar do cargo quem foi eleito. Esse entendimento coaduna com a importância de se aferir, de modo objetivo, a extensão e consequências das irregularidades,
cometidas em campanha para se permitir alcançar o conceito de ato ilícito, conforme necessário para exame relacional entre a ação, contexto e os impactos. A propósito, e aqui o ministro Raul Araújo, em 23, decidiu, como elemento para configurar o ilícito, a potencialidade de o fato alterar o resultado. Nada impede que o julgador utilize como aspecto secundário para aferição da gravidade a soma de votos. Mas o ministro Sebastião Gonçalves tratou didaticamente o tema, alcançando os requisitos necessários para a configuração do abuso. E diz ele: atrito para apuração do abuso, conduta, reprovabilidade e repercussão se faz diante de prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir, elementos objetivos que autorizem, juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade, inferir necessária segurança a essas condutas nocivas, precisa ser devidamente comprovadas no ambiente eleitoral. Igualmente, o ministro Floriano Peixoto de Azevedo incorporou em contornos mais atuais sobre o tema que será possível constatar essa necessidade de aferir criteriosamente cada situação concreta se houve mácula de legitimidade das normalidades das eleições, afirmando que a gravidade é um elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo, alto grau de reprovabilidade, e outro quantitativo, repercussão de um determinado pleito, e destaca que seu exame exige análise contextualizada da conduta que deve ser avaliada conforme circunstâncias da prática, da posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa. E resume, para fins de constatação do alto grau de gravidade dos fatos, além dos critérios qualitativos que correspondem ao grau de reprovação da conduta praticada, devem ser apurados elementos quantitativos que podem ser mensurados sob viés mais criterioso, que envolve cada situação concreta, de modo a averiguar se houve mácula ou não a legitimidade e a normalidade das eleições. Caso concreto, a gravidade das circunstâncias há de ser um parâmetro para avaliação dos impactos, uma medida da lesividade, não estando, e aqui vai a ponderação, não estando o juiz eleitoral, o que, a meu ver, ocorreu, autorizado a extrair a gravosidade de maneira distanciada do resultado da disputa político-partidária, sobretudo em processos cujo julgamento ocorre em momento posterior da apuração das urnas. E, nesse sentido, há uma lição de Adriano Soares Costas. Para que a atuação do candidato ou de alguém em seu benefício seja considerada abusiva, necessário que haja a probabilidade de influir o resultado do pleito, ou seja, haja relação de causalidade entre o ato praticado e a repercussão dos resultados das eleições. Apenas abuso juridicamente relevante se concretamente trouxer possibilidade de modificar as eleições. Em casos posteriores à lei da ficha limpa, o TSE decidiu que a potencialidade constitui pressuposto para o reconhecimento do abuso, de poder e consiste no exame da gravidade do ato, de modo a compreender a normalidade das eleições. Destacam-se esses precedentes que reforçam a necessidade, e repito, de uma análise rigorosa e contextualizada da gravidade das condutas eleitorais. Exemplo emblemático, trazido pelo ministro André Mendonça, crava a necessidade de se aferir concretamente premissas, sobretudo de impressibilidade prática, o que realmente envolve a conduta, e os bens jurídicos, naturalmente, que estão na necessidade de existência de prova contundente para respaldar punição e afastar, obviamente, conjecturas e presunções. A jurisprudência do TSE exige, repito, gravidade aferida em qualitativo e quantitativo. E aqui, para não cansá-los, eu trago um conceito doutrinário de gravidade, também utilizando da jurisprudência, mas observo que, no presente caso, a conduta não se reveste de ilicitude, além de não ter ocorrido antes, além de ter ocorrido antes do período eleitoral, sendo certo que toda a pré-campanha e campanha eleitoral foram conduzidas por meio do perfil indicado, devidamente informado no momento de pedido de registro de candidatura. Não identificam-se elementos de prova suficientes para combinar as sanções aos recorrentes, ao se valorizar a performance do perfil Chico Gamba no Instagram. E mais, mesmo considerado em tese que a sessão não onerosa
de um perfil de rede social realizado de forma voluntária entre pessoas físicas plenamente capazes configuraria uma conduta ilícita, seria indispensável, para fins de responsabilização, aferir a existência da gravidade prevista na lei com as recentes interpretações do TSE, especialmente aos critérios utilizados, o que não ocorreu na decisão impugnada. Ressalte-se, o referido perfil tivesse uma denominação antes de julho de 24, desde a sessão ocorrida em período anterior ao processo eleitoral, o perfil passou a ser de titularidade exclusiva do candidato eleito. Destaca-se que não se trata de um perfil administrado por terceiros em benefício do candidato, mas sim um perfil pessoal direto, regularmente adquirido de forma não onerosa em momento anterior ao início do período eleitoral. A controvérsia se resumiu no histórico do referido perfil, ao que se ocorreu antes, repito, do período eleitoral. No entanto, dentre 463.367 registros nas eleições de 24 em todo o Brasil, apenas o perfil do candidato eleito e sua propriedade desde julho foi objeto de investigação contra as circunstâncias anteriores. Eu quero dizer a Vossas Excelências que a minha atividade é uma atividade também de pesquisa. Eu faço isso na minha atividade de judicatura. Eu fui buscar informações de alguma ação no Brasil, que envolvia discussão sobre comunicação em rede social, em perfil do Instagram, de fatos relacionados à pré-campanha. Não encontrei. E não existe qualquer norma legal regulamentar que discipline a sessão ou histórico do perfis em redes sociais em períodos anteriores. Razão pela qual nenhum outro perfil, nem mesmo o segundo colocado na disputa do candidato a prefeito de Alta Floresta, foi submetido à investigação. Com exemplo de origem de seguidores, eventuais mudanças de nome e de outras alterações pretéritas. Digo, não importa o que se passa ou acontece no perfil na rede social do candidato antes do período eleitoral, a não ser algum ilícito colateral com compra de perfil ou caixa 2, o que poderia, obviamente, configurar o abuso do poder econômico. Após extensa instrução probatória, por meio de diferentes mecanismos de apuração, restou comprovado que a cessão do perfil em questão deu-se de forma não onerosa. E esse é um fator importante, porque não houve nenhuma prova de promessa posterior, ou melhor, de promessa para resultado posterior, contra a prestação financeira ou vantagem política envolvida na negociação. Não há prova alguma. Na essência, os atos virtuais retratados não configuram qualquer ilicitude. Em observância ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer algo senão em virtude da lei, digo, não é possível atribuir ilicitude a uma prática para o qual não há vedação expressa no ordenamento jurídico. É indispensável aferir se a conduta tem nexo causal com atos e fatos capazes de atingir normalidade. Os fatos foram subsumidos à ótica da gravidade, neste caso, à jurisprudência, e não se encontram demonstrados. Sob o aspecto qualitativo, seja ou também quantitativo, não se identifica por nenhuma métrica ou jurimetria aplicadas ao episódio virtual nas eleições de prefeito a assertiva de abuso. Por fim, e aqui já é uma concepção muito pessoal, porque eu não tenho rede social e, naturalmente, respeito quem tem. Mas ninguém está obrigado a seguir um perfil. Ninguém está obrigado a seguir um perfil. É um ato voluntário da vontade de cada um. Aliás, seguir um perfil, visualizando publicações, recebendo mensagem ou comentando, tem outro viés. Não vincula adesão, tendência ou mesmo anuência. Em outras palavras, os seguidores de um perfil não estão vinculados ao voto, haja vista que é uma manifestação subjetiva,
particular e secreta. A comprovação desse fato, que eu estou a afirmar, de não ser obrigado, não ser vinculado ao perfil, está no depoimento da própria juíza, que foi mote da investigação do Ministério Público. Ela, juíza de Alta Floresta, Milene Ramos, em sede de procedimento investigatório do Ministério Público Eleitoral, afirmou que seguia a página anteriormente à alteração de titularidade. Mas quando percebeu que a mesma se tornou uma página de propaganda política, deixou de segui-la. E isso ela deixou em termo encartado na oitiva do órgão do Ministério Público. O artigo 31, parágrafo 1b da Resolução 23 de 610, permite a aquisição de bancos de dados, desde que de forma gratuita, de onde a página adquirida nada mais é do que um banco de dados com cadastros pelos seguidores. A redação é clara: o cadastro de dados pessoais de contato detido de forma legítima por pessoa natural poderá ser cedido gratuitamente a partido político, federação, coligação, candidato, colacionando-se o uso lícito da campanha e obtenção de prévio consentimento expresso e informado dos destinatários no primeiro contato, por mensagem ou por outro meio. Repito, o artigo 31, parágrafo 1º-B da Resolução 23.732, de 24, do TSE, autoriza a transferência gratuita de perfil não só para candidato, mas para partido, federação e coligação. No contexto fato jurídico, conclui-se, e assim finalizo, que não há elementos jurídicos ou fáticos, eu vou até inverter isso, primeiro elementos fáticos e jurídicos, que autorizam a imposição de sanções, notadamente em matéria tão sensível que envolve o processo democrático e a soberania popular dos eleitores de Alta Floresta. Com essas considerações, recursos conhecidos e providos para reformar a decisão impugnada e, por corolário lógico, julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral deduzida nesses autos, desconstituídas as sanções e multas, sem custos processuais, honorários, advocatícios, ex vilege. É como vota, Excelência. Obrigada, desembargador Marcos Machado. Como vota o doutor Edson Reis? Senhor presidente, com o relator. É doutor Luiz Otávio Marques. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria só de fazer um registro. Eu vou acompanhar o relator em sua íntegra e alguns pontos relevantes eu gostaria de registrar de forma bem sucinta. Eu entendo também que a mera cessão gratuita e declarada de perfil de rede social não configura fraude ou abuso dos meios de comunicação sem demonstração de gravidade. No caso em tela, a prova aponta que não houve vantagem competitiva relevante e que o adversário teve desempenho digital superior. Eu acresço ao voto do eminente relator, em última análise, que em matéria de ações eleitorais de natureza sancionatória, havendo dúvida razoável sobre a gravidade ou potencialidade lesiva da conduta, deve prevalecer também a soberania popular e o resultado proclamado nas urnas, em respeito ao princípio democrático do indúbio pro sufrágio. De toda forma, senhora presidente, eu estou encaminhando também um voto objetivo e escrito, com breves considerações acerca das minhas razões de decidir quanto ao mérito em questão, e é como voto. Obrigada. Doutor Guilherme Michelato Bueno. Boa tarde, desembargadora. Saudades da senhora. Qualquer dia eu passo o TRE aí. Senhores, eu acompanhei, já tinha lido o voto do desembargador e também ia acompanhá-lo de qualquer forma, desembargadora. Me pareceu que o candidato atual prefeito, ele... Enfim, gente, a gente está numa era digital, entendeu? Pelo que me pareceu que é uma pessoa que tentou buscar uma conta com alguns seguidores a mais, mas que não necessariamente foi importante para que ele vencesse o pleito, né? Tanto que ele teve uma substancial reeleição numa cidade pequena, talvez, enfim, todo mundo está vendo ele, não foi só uma conta dele. Eu acho que ele fez isso porque todo mundo tem conta, entendeu? O mundo hoje, o desembargador Marcos Machado, ele falou que não tem rede social. Eu também me lido muito mal com as minhas redes sociais, eu tenho 100 seguidores,
entendeu? Talvez o Chico Gamba seja que nem eu, entendeu? Também a gente, nossa, chatice, deixa eu ver aqui, arruma uma conta aí, entendeu? Eu acho que teve um ruído lá junto às autoridades da zona lá da cidade que, enfim, que aconteceu tudo isso e aqui a gente está. Mas, enfim, eu quero também deixar registrado que eu não vi nenhuma atitude ilícita do candidato, nada, atual prefeito, e sigo inteiramente o relator, desembargadora, com voto. Obrigado. Doutor Pércio Landim. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente e demais pares. Vejo também que, independente de mudar ou não mudar uma estrutura que já existe, como prefeito ou vice-prefeito, independente, se fez algo de errado, né, não tem por que não mudar, e é por isso que existe a Justiça Eleitoral aos recursos. Contudo, vendo o voto do desembargador Marcos, como também o processo em si, a relação comercial que existiu ou não, se foi onerosa ou não, foi aquisição de um perfil como se fosse aquisição de qualquer outro bem. E não vi a relação disso com o pleito eleitoral. Então, se tivesse qualquer, um conjunto probatório, relação, perfil com as eleições, ou que pudesse, inclusive, levar a algo relacionado à eleição, mas não. Eu vi, infelizmente, no meu ponto de vista, é uma AGE apenas com o caráter de estar mais uma ação aqui enchendo a Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez aqui, sigo o relator. Sem mais. Obrigado. Doutor Rafael. Muito boa tarde a todos. Entendo que a competência e a atribuição do ônus da prova não foi preenchida a rigor e pelos fundamentos aí muito bem explanados, detalhados no voto, acompanho o relator na íntegra. Obrigado. Julgamento suspenso, tendo em vista o pedido de vista da sexta vogal. Chama julgamento. Boa tarde a todos, muito obrigado. Nada. O número 14 da pauta e o número 15 da pauta serão julgados em bloco. O processo é número 14, 000058